vida, doação e sacrifício. Buscai no livro do Senhor e lede, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isaías 34:16, Filipenses 2:5-11. Antes que se quebre a candeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:6-7. Reflexão. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto significa que, para conhecermos a profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus e compreender a plenitude do Deus invisível, a porta de entrada, o caminho, o mestre e o livro aberto de se ler Deus é Jesus Cristo e suas cartas abertas escritas ao mundo. Jesus Cristo, homem. Deus visitou o seu povo. Era assim que o salmista anunciava que anunciariam com júbilo a vinda do Messias, Deus no meio deles, Deus habitando entre eles. Levantariam contra eles os seus calcanhares e matariam o próprio Deus, ou pelo ângulo mais sublime de Deus, daria a sua vida por eles. Porque não há maior amor do que este, Emmanuel, Deus conosco, dá a sua vida pelos seus amigos. Deus homem significa Deus em forma de homem, homem-Deus. Jesus Cristo, o homem que voltou a ser Deus como era antes que o mundo existisse. O caminho do homem pode ser um com Deus, a que se cumpra. Eu disse, sois deuses. Um comigo. Filipenses 2:5-11. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Isto significa que era a forma visível de Deus, não por ter anelado, desejado,
conquistado ou buscado esta glória, mas pela virtude de ser um com o Pai. Deus nos deu uma porção de si mesmo na proporção das nossas capacidades, pelo que compreendemos por Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 a 16. Estava entre nós Deus em Filho, Deus em forma de homem, que é Cristo Jesus, por quem reconciliava consigo mesmo o mundo. Deus, homem, é o mesmo que Deus na forma de homem. Jesus Cristo é a forma perfeita de Deus homem. O título e função de Filho significa até onde desceu para alcançar as nossas limitações e consolar, desde o homem mais rude aos mais sábios e entendidos. João 8, 23 a 30. Pai é a virtude que se nomeia a grandeza absoluta do Criador. Pai é a porção maior de um mesmo Deus, porção maior de si mesmo. Cristo Jesus, porção menor, repartida ou aniquilada de Deus, porção para a grandeza conceptível e cognitiva do homem, porção menor de si mesmo para o Pai e porção acima de todas as alturas para o homem. Filipenses 2, 7 e 8. Jesus Cristo, Deus visível. É nele que habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Ele disse: Eu e o Pai somos um. Não teve por usurpação ser igual a Deus, porque Deus tudo fez, formou e criou falando. Porque dele saiu a palavra em voz, linguagem e fala, que revela o ter, haver e ser de toda a criação. Ação, estado e fenômeno de Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 1 a 3. Antes de tudo era antes como o pensamento individual de Deus, que ninguém pode impedir, e se ouve com todas as suas imagens, formas e cores, sons e movimentos reais, apenas dentro de si mesmo, pensamentos imperceptíveis a segundos e terceiros. Razão de Jesus Cristo dizer: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para o seu próprio poder. No mesmo tom de voz de ter falado acerca daquele dia, ninguém sabe, nem mesmo o Filho, mas unicamente meu Pai. No Verbo, do mesmo tom, disse que os fenômenos e as imagens sobre aquele dia estão no invisível e imensurável como pensamentos de Deus. Arrebatamento faz parte do pensamento invisível e inaudível do Pai, até que diga: haja. João 10, 27 a 30. Vida e morte, pensamentos e caminhos. Todas as coisas existentes vieram de um ser que ainda não existia por elas ou para elas quando foram feitas, formadas e criadas. O Criador. Considerando que estavam nos pensamentos de Deus antes, ao serem criadas no poderoso haja de Deus, foram dadas à luz, surgidas, levantadas, ressuscitadas, cujo universo anterior
lhe seria como Deus invisível. Ou morte, o não existente, sem a morte ser por salário do pecado. Para todas as criaturas que passaram a conhecer o salário do pecado, antes e após elas, o que for morto será não existente. E quem perdeu todos os sinais vitais do corpo ou do espírito, faleceu. Há diferença entre morte para Deus e morte para o homem. Os pensamentos e caminhos de Deus não são os nossos. Segundo aos Coríntios 5, 17 a 19. Morte preciosa e morte salário. Na morte segundo Deus, se o homem conhecer o bem e o mal no seu tempo, morre tudo que for homem, e por todo o existente será somente Deus, como está escrito: ainda que esteja morto, viverá, com Deus. Na morte segundo o homem, se comer da árvore do fruto do bem e do mal, sem o dia determinado de Deus, perece todo o aparente do homem, seu corpo e todos os sinais vitais da sua carne e do espírito, do templo e do corpo. Morte por salário do pecado. João 12, 24. Morte salário e morte preciosa aos olhos do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo Pai, Criador, Senhor, vida, poder eterno, igual a Deus ou igual à concepção grandiosa e plena de Deus, o mesmo que Deus em forma visível e invisível de homem, sendo a grandeza das medidas humanas, caminhos e pensamentos do homem, Emanuel. E se a compreensão de Deus conosco for muito acima da compreensão pessoal, é o sacrifício que derrama a vida na terra, outro é o paraíso hoje comigo, que oferece, doa e dá a vida pelos seus amigos. Romanos 8, 9 a 17.